Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano, primeiro secretário da mesa, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 47ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José, presidente Ovino Coelho Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 3 dias do mês de agosto do ano 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reunidos seus vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Ovino Coelho Ávila, do PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atende seu livro de registro, foi constatado o quórum na instalação da abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da 46ª sessão ordinária e da 7ª sessão extraordinária, respectivamente. Fim da leitura, o senhor presidente colocou as atas em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão e, ao término da leitura, o senhor presidente recorreu ao vice-presidente, visando obter informações acerca dos edis inscritos do uso da palavra no expediente, onde foi avisada a existência de nomes de vereador Francisco Bento Costa Silvia e Adriano de Brito. Na tribuna, o vereador Francisco Bento da Costa Silvia, do PT, registrou sua indignação à atitude da imprensa que reitera comportamento de apenas criticar o governo federal, esquecendo-se de sopesar com as conquistas sociais implementadas pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Ressaltou os efeitos do governo federal, exemplificando a inauguração da ponte Anita Garibaldi, em Laguna, e todos os benefícios que trará à região. Terminou seu pronunciamento criticando os gastos da publicidade realizada pela Prefeitura Municipal de São José, discriminando os órgãos de imprensa agraciados e os valores pagos. Na tribuna, o vereador Adriano de Brito, do BR, ressaltou a participação dos vereadores e técnicos da Secretaria de Serviços Públicos na análise do projeto de lei 126 de 2014, que cria o Código de Obras e Edificações do município de São José, registrando a complexidade da matéria e a necessidade da troca de informações com a mesa diretora quanto à forma de votação a ser realizada para a sua aprovação em plenário. Mudando de assunto, diz que em 25 de maio de 2015 protocolizou proposição visando instituir o cartão professor, ensejando o transporte gratuito aos professores da Rede Municipal de Ensino de São José. Registrou sua indignação, pois a proposição foi despachada por setor da Casa Legislativa da Procuradoria Jurídica, resultando em um parecer acerca da constitucionalidade da matéria. Termina seu discurso asseverando que, prevalecendo essa discricionariedade, invade-se competências da Comissão de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação, onde figura o presidente desta comissão permanente. Com a palavra, o senhor presidente esclareceu ao vereador Adriano de Brito que houve um equívoco no encaminhamento da proposição, a efetuará a correção segundo os termos regimentais. Requerendo a palavra, o vereador Santos do BMDB ressaltou a sessão comemorativa dos 10 anos do Centro Universitário Municipal de São José, USJ, a se realizar nesta Casa das Leis, em data a ser marcada futuramente. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Em discussão, o ofício 219 de 2015 da prefeita municipal presidente desta casa, em razão do ofício 339 de 2015, que trata do requerimento 37 de 2015, subscrito pelo vereador Amaury Valdemar da Silva, que solicita as atas de reunião do Conselho Municipal de Transporte, requerendo a dilação de prazo por mais 30 dias para a resposta adequada ao pleito. Feita a leitura do requerimento pelo primeiro secretário, o senhor presidente deu início à discussão na proposição, requerendo a palavra ao vereador Amaury Valdemar da Silva. Na tribuna, o vereador Amaury Valdemar da Silva disse que o requerimento da prefeita municipal já estava nesta Casa Legislativa antes do recesso parlamentar, o que já atrasou 15 dias a resposta do Poder Executivo. Registrou não entender a demora da resposta, pois o requerimento é simples. Termina seu pronunciamento afirmando que votará contra a dilação de prazo requerido e que os aumentos de tarifa efetuadas sem um pronunciamento prévio do Conselho Municipal de Transporte irão trazer consequências ao Poder Executivo. Na tribuna, o vereador Cloni, do PMDB, disse que após o recesso parlamentar, volta oxigenado e apto pleno exercício da vereança. Afirmou que o Poder Executivo tem a obrigação de prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal e a mora no fornecimento das cópias das atas do Conselho Municipal de Transporte dá indícios de determinados órgãos inexistentes. Termina seu pronunciamento dizendo que votará contra o requerimento da prefeita municipal como forma na manutenção do respeito do Poder Legislativo local. Não havendo mais indícios dispostos a debater a proposição, o senhor presidente colocou-a em votação, sendo aprovada por 7 votos favoráveis e 4 votos contrários. Fim da ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao vice-presidente que verificasse a existência de edis inscritos para o uso da palavra na explicação pessoal, onde foi informado o nome do vereador Santos de Jesus. Na tribuna, o vereador Santos de Jesus elogiou a condução dos trabalhos referentes à primeira parte da audiência pública do plano diretor, realizado no dia 28 de junho de 2015, no Teatro do Centro Multiuso, na Avenida Beira-Mar de São José. Parabenizou a atuação do governo municipal diante de tal iniciativa, registrando que o sítio da Prefeitura Municipal na internet contém link
que direciona os interessados a todas as informações acerca da elaboração do novo plano diretor. Termina seu pronunciamento reiterando o convite para a segunda parte da audiência pública do plano diretor, a ser realizada no Teatro Centro Multiuso, na Avenida Beira-Mar, às 19h30, na terça-feira, 4/8. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para a próxima, a se realizar no dia 5 de agosto de 2015, em horário regimental. São José, 3 de agosto de 2015, Ovino Coelho de Ávila, presidente, Nereia João do Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, e Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito também ao senhor primeiro secretário a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes da pauta da sessão de hoje. Por favor. Reunião ordinária de 5 de agosto de 2015, quarta-feira, correspondências recebidas. Ofício 258 de 2015 do chefe do gabinete da prefeita ao presidente desta casa, em resposta às indicações subscritas pelos vereadores Cloni, Neri, Orvino, Sandra, Sanderson, Telmo e Túlio. Ofício número 231 de 2015 da prefeita municipal presidente desta casa, em resposta ao requerimento 43 de 2015, subscrito pelo vereador Amaury Valdemar da Silva. Ofício 259 de 2015 do chefe do gabinete da prefeita, presidente desta casa, em resposta às indicações subscritas pelos vereadores Sanderson de Jesus, Sandra Martins, Clônia Capistrano, Adriano de Brito, Orvino Ávila, Wallace de Souza, Telmo Vieira e Chico Silvi. Matérias do Legislativo, requerimento número 44 de 2015, do vereador Amaury Valdemar da Silva, com fundamento no artigo 156, combinando com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que requer a Vossa Excelência o envio do expediente à prefeita municipal Adelina Dal Ponte, solicitando cópia do contrato CT número 107 de 2015, DL 165 de 2015, processo 269 de 2015, contrato empresa Beta Sistema Limitada, conforme publicado no edital DOM SC, edição número 1778, de 7/7 de 2015, em anexo. Indicações do vereador Sanderson ao secretário da Infraestrutura, solicitando a limpeza no loteamento Ana Clara, no bairro Areias. Solicita ainda reparo e pavimentação nas ruas Arthur Mariano em Forquilinha, Manuel Loureiro em Barreiros, Egídio Manuel Schmidt na Bela Vista, Itaguaçu no bairro Bela Vista. Ainda solicita a pavimentação asfáltica na extensão da rua Joana Dark, no bairro Real Parque, a limpeza do bueiro na rua Francisco Torquato da Rosa, em Potecas, a pavimentação asfáltica nas ruas Chile, Guatemala e Canadá, na Procasa, reparo e pavimentação nas ruas Elis Regina, na Bela Vista, rua Ari Barroso, no bairro Areias, rua Francisco Napi, no bairro Ipiranga, rua Tenente Caminha, em Barreiros, e rua Machado de Assis, em Barreiros. Indicação no vereador Amaury, a prefeita municipal de Eliana Dal Ponte, ao secretário da Infraestrutura José Natal, para que seja executada a pavimentação asfáltica nas ruas Alfredo José de Amorim, Albertina Ludwig e Bernardo Halfer, localizado no bairro Nossa Senhora do Rosário, em anexo abaixo-assinado, em que a comunidade reforça o anseio pela respectiva pavimentação em caráter de urgência. Indicações do vereador Telmo, ao secretário de Segurança, sobre a necessidade de implantar placa que indique o nome da rua Imbituba, no bairro Bela Vista. Ao secretário da Infraestrutura, da necessidade de realizar serviço tapa-buraco na rua 7 de setembro, em frente ao 57, no Cobrasol. Indicação número 1477, de 2015, o vereador Telmo, indicar que seja reiterado ao senhor Reinaldo Arcindino Fernandes, Regional das Centrais Elétricas Santa Catarina Celeste, Avenida Silveira, sobre a necessidade que seja providenciado, com mais urgência, a troca de transformadores na rua José Zimmermann, nas proximidades do portão de acesso à entrada residencial Figueiras, localizado no bairro Sertão de Maruim. Indicação do vereador Telmo também, que seja indicado ao excelentíssimo senhor secretário da Infraestrutura sobre a necessidade de realizar serviço de tapa-buraco na rua Charles Ferrari. Também ao mesmo secretário, serviço de tapa-buraco na rua 7 de setembro, no Cobrasol. Desobstrução da Boca de Lobo da rua vereador Arthur Manuel Mariano, no bairro Forquilinha. E também realizar o serviço de tapa-buraco na rua 7 de setembro, em frente ao Instituto Bom Viver, no bairro Cobrasol. Indicações da vereadora Sandra, a secretária de Segurança, para que providencie a colocação de placa indicativa da lombada da rua João Grumiché, no bairro Nossa Senhora do Roçado. Também ao comandante do 7º Batalhão, para que intensifique as rondas policiais no bairro Nossa Senhora do Rosário. Ao mesmo comandante, que intensifique as rondas policiais no bairro Areias. A secretária de Educação, que estude a possibilidade de implementar na grade curricular a matéria Cultura Musical em âmbito municipal.
ao secretário da Infraestrutura que providencie com máxima urgência o reparo da manutenção da boca de lobo da rua Joaquim Luiz, na Forquilinha. Também ao secretário da Infraestrutura o reperfilamento de lajotas e tapa-buraco na rua Almerinda Francisco Santos, no Real Parque. A secretária de Defesa e Segurança, a colocação de um abrigo de ônibus na rua Almerinda Francisco dos Santos, no ponto final de barreira do bairro São Pedro, no Real Parque. Matérias da ordem do dia em discussão única. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Consumidor ao projeto de lei 148 de 2014 do vereador Sanderson Homicídio Jesus, que denomina vias públicas no bairro Potecas, correspondente ao loteamento Jardim Botânico, nesse município, e revoga a lei 5139 de 28 de novembro de 2011. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 10 de 2015 do vereador Orvino, que denomina Altevi Schmidt a via pública no loteamento Nova São José 2, no bairro Sertão do Maruí. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras ao projeto do número 132 de 2014 da vereadora Sandra, que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos e áreas particulares e dá outras providências. Senhor presidente. Está livre a palavra no expediente. Eu consulto o senhor vice-presidente se há vereadores inscritos para fala. Senhor presidente, o vereador Cloni Capistrano. A palavra pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, munícipe que nos assiste na noite de hoje, servidores desta casa. Venho à tribuna hoje, senhor presidente, para parabenizar pelo dia que foi estabelecido como o Dia Nacional de Vigilância Sanitária, que foi instituído pela Lei 13.098 de 2015, portanto, esse ano, em data de 27 de janeiro de 2015. Foi escolhido esse dia, senhor presidente, 5 de agosto, por ser o dia do nascimento do Dr. Oswaldo Cruz, médico sanitarista, que se destacou em suas medidas sanitaristas adotadas no Brasil. Esta está sendo comemorada no Brasil pela primeira vez, com o objetivo de mostrar a importância do trabalho realizado pela vigilância sanitária por toda a parte do território brasileiro. O que é a vigilância sanitária? É a área de saúde pública responsável pela eliminação, diminuição ou prevenção de risco à saúde e por intervir nos problemas decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde. A vigilância sanitária existe para promover e proteger a saúde no meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. Na educação e orientação por meio do poder pedagógico, ou seja, a capacidade dos profissionais possuem para educar e orientar em vigilância sanitária. Na fiscalização, com o poder de polícia, exclusivo de Estado, executado nas fiscalizações, aplicações de intimação e infração, interdições de estabelecimentos, apreensões de produtos e equipamentos, entre outros. É uma diretoria aqui em São José que está atrelada à Secretaria de Saúde do município. Mas somente em 2004 é que recebeu os primeiros fiscais concursados em nosso município, no número de 8 pessoas na primeira oportunidade, e em 2015 foram chamados mais 2 concursados, totalizando 10 fiscais sanitários em nosso município. Que eu gostaria de citar o nome dos servidores públicos que são da vigilância sanitária, por ser um número reduzido e todos nós os conhecemos. A senhora Mabel, o Adair, carinhosamente chamado de Ada, o Paulo, Diego, o José Nieves, que é o Pepe,
a Miriam, a Deise, a Gimema, a Jânia e a Liliane. Hoje podemos contar com um sindicato, que é o Sindivisa, da categoria em fase documental, onde nós temos uma servidora do município, a senhora Mabel, que é a presidente a nível estadual, portanto, representando todos os fiscais de vigilância sanitária no estado de Santa Catarina. Porém, vereador Neri, em nosso município, vereador Chico, nós não temos muito a comemorar no dia de hoje, que é um dia tão importante, vereador Sanderson, para esta categoria, que neste ano conseguiu, através de lei, ser regulamentada e instituir o dia 5 de agosto como o Dia Nacional da Vigilância Sanitária no Brasil. Eu digo isso porque em nosso município estamos com muitos problemas na questão da vigilância sanitária e é de conhecimento público tal dificuldade que se passa hoje a vigilância sanitária. Inclusive, recentemente, com a mudança da sede, né? A sede que foi transferida para o bairro de Campinas sequer comporta a fiscalização como um todo, que fica ali próximo ao Camelão. Estamos há 3 semanas já ocupando aquele espaço que foi alugado pelo município para comportar a nossa vigilância sanitária. Uma estrutura, vereador Santos, inacabada, sem energia e que não pode e que não dá as condições para que os fiscais sanitários do nosso município possam atender a população, possam analisar os processos que estão em andamento, que possam, de forma a desenvolver o seu trabalho, que a cidade possa andar, possa se desenvolver. Porque todas as ações decorrentes de comércios que envolvam alimentos têm por obrigação e por lei, por força de lei, passar pela vigilância sanitária. O descaso é tanto pela Secretaria de Saúde e pelo governo, pela chefe do Poder Executivo, para com essa classe, que existe hoje 10 servidores concursados fiscais da vigilância sanitária. Mas lá, pelo que eu andei pesquisando e procurando saber, existem 4 chefes desses 10 fiscais. E os 4 chefes são cargos comissionados, senhor presidente. Dos 4 chefes da vigilância sanitária do município de São José, os 4 são cargos comissionados. Sequer teve o bom senso de unir, porque quando você tem a estrutura dos cargos comissionados, eles são importantes, sim, mas você deve unir esses cargos comissionados aos servidores concursados também, porque eles é que conhecem a administração, eles é que conhecem a estrutura, ele é que conhece toda a tramitação processual. Portanto, são 10 fiscais e são 4 diretores, dos quais esses 4 são todos comissionados, o vereador Amauri, demonstrando a falta de zelo e reconhecimento por essa categoria tão importante para o município. Motivo pelo qual eu quero aqui, em nome deste vereador, que representa uma parte desse parlamento, estender o meu abraço, o meu carinho e respeito a essa categoria tão importante para o desenvolvimento de São José, para que a gente possa crescer de forma ordenada, mas também crescer com uma estrutura bem montada. Isso quer dizer o quê? Trazendo segurança para as pessoas, para que eles possam fiscalizar restaurantes, supermercados, porque é dali que nós tiramos os nossos alimentos e é decorrência desses alimentos que traz a nossa saúde do dia a dia. Portanto, quero repisar novamente o meu carinho, o meu abraço aos servidores Mabel, que é a presidente que se encontra aqui na noite de hoje, ao Ada, carinhosamente chamado de Ada, o Adair Rames, que é fiscal, ao Paulo, ao Diego, ao José Nieves, o nosso querido amigo Pepe, a Miriam, a Deise, a Gimena, a Jânia e a Liliane, que são servidores de carreira e que estão ali em Campinas em condições subhumanas, porque transferir uma vigilância sanitária para um prédio que sequer tem energia é, no mínimo, uma falta de respeito
com a população de São José, se quiçá com os servidores da pasta. E numa vigilância sanitária que tem 10 servidores, são 10 fiscais, e colocar 4 cargos comissionados para ser diretores de 10 pessoas, eu acho que só um já resolveria essa questão. Mas é esse governo, o governo do desgoverno, o governo que não atende a população, o governo que maltrata seus servidores, um governo que não tem compaixão. E tempos atrás, e não muito tempo, estive nessa tribuna falando da questão da casa de abrigo, onde os servidores ali que atendiam também estavam em condições subhumanas. Até quando, senhores vereadores? Até quando a gente vai ficar de olhos fechados aqui na tribuna? Eu já abri minhas vendas desde o primeiro dia do governo. Estou aqui para cobrar resultado, que essa é a função do vereador. Cobrar respeito e dignidade com nossos servidores. Porque um servidor que vai trabalhar desmotivado, tenho certeza absoluta, por mais empenho, por mais carinho, por mais desejo que ele possa ter em ajudar a população, não tem como desenvolver no século XXI um trabalho num prédio que sequer energia tem. É esse os meus argumentos na noite de hoje, mas quero dizer, não desistam. Vamos viver um dia atrás do outro. E se for necessário, embora hoje seja um dia de comemoração, pode contar com este vereador. Vamos levar o caso ao Ministério Público para que sim, tome providências com os gestores, tanto com a secretária de saúde do município, quanto também com a chefe do Poder Executivo, porque elas são as responsáveis pelo mau atendimento e por um prédio que foi alugado há mais de 4 meses e sequer tem energia para receber os fiscais da vigilância sanitária do nosso município. Se não é um descaso, é uma vergonha muito grande. Muito obrigado, boa noite, senhores vereadores. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para expediente, passamos à ordem do dia. Está em discussão única parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 148/2014, de autoria do vereador Sanderson Almeci de Jesus. O relator é o vereador Adriano de Brito e eu solicito ao vereador a gentileza de proceder à leitura do parecer conjunto. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. Exposição da matéria em exame, projeto de lei 148/2014, procedência parlamentar, autor Sanderson Almeci de Jesus, objeto denomina vias públicas do bairro Potecas, correspondente ao loteamento Jardim Botânico neste município e revoga a lei 5139 de 28 de novembro de 2011. Relatório e conclusão do relator. O presente projeto de lei, com entrada nesta casa em 26 de novembro de 2014, onde pretende o autor denominar vias públicas do bairro Potecas, correspondente ao loteamento Jardim Botânico, neste município, e revogar a Lei 5139, de 28 de novembro de 2011. A fim de adequar a proposição, recebeu do próprio autor emenda modificativa e supressiva, sendo aprovada sua admissibilidade em 20 de maio de 2015. Com a alteração da ementa, conforme a emenda modificativa apresentada e admitida, passa a ter a seguinte redação: denomina vias públicas no bairro Potecas, correspondente ao loteamento Jardim Botânico, neste município. Conforme emenda apresentada e admitida, suprimindo o artigo 2º do projeto de lei 148/2014, renumerando o artigo 3º, passa o artigo 2º a vigorar com a seguinte redação: artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Por derradeiro, houve a necessidade da correção da escrita no item 5 e 7 do artigo 1º, passando a ter a seguinte redação: inciso 5º, Rua Tanheiro, a rua projetada F, código de Logradouro, 61.325. Inciso 7º, Rua Angelim Rosa e a rua projetada H, código do Logradouro, 61.327.
Isto posto, após análise e esgotadas as atribuições dessas comissões, encaminho ao plenário para discussão e deliberação nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. São José, 14 de julho de 2015. Adriano de Brito, relator, vereador do PR. Decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de acordo. Sanderson Messides Jesus, vereador do PMDB, e Wallace Alvani de Souza, vereador do PDT. Decisão da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, de acordo. Vereadores Túlio Maciel, Neri Amaral e Orvino Coelho de Ávila. Senhor presidente. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu solicito a gentileza do vereador Adriano a proceder à chamada nominal dos senhores vereadores para a votação. Vereador Túlio Maciel. Sim. Vereador Cloni Capistrano. Sim. Vereadora Mauri da Silva. Sim, presidente. Vereador Francisco Silvi. Sim, senhor presidente. Vereador Wallace Alvani. Sim. Vereadora Mari Vieira. Sim. Vereador Sanderson de Jesus. Sim. Vereador Neri Amaral. Sim. Vereador Orvino de Ávila. Sim. Vereador Adriano de Brito, sim. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. 12 votos. 11 votos, perdão. Está em discussão única ainda o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. É o projeto de lei 010, de autoria desse vereador, que denomina de vereador Altevi Schmidt, rua pública nesse município. Foi aprovada a emenda do vereador Neri, acrescentando o vereador. Eu solicito ao vereador Adriano de Brito, primeiro secretário e relator do projeto, a proceder à leitura do parecer. Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. Exposição da matéria em exame. Projeto de Lei 010/2015, procedência parlamentar, autor Orvino Coelho de Ávila, denomina de Altevi Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro do Sertão do Maruim, no município de São José. Relatório e conclusões do relator. O presente projeto de lei deu entrada nesta casa em 23 de fevereiro de 2015 e em 19 de maio de 2015 foi exarado parecer favorável e em 10 de junho de 2015 recebeu emenda modificativa do vereador Neri Oswaldo do Amaral, que foi lida e aprovada por unanimidade. Com a alteração da emenda, conforme a emenda apresentada, passa a emenda a ter a seguinte redação. Denomina de vereador Altevi Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, no município de São José. E com a modificação do artigo 1º, conforme a emenda apresentada, passa a vigorar. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Vereador Altevi Schmidt, a Rua T16, do loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, neste município. Artigo 2º, redação original. Isso posto, encaminha ao plenário para discussão e deliberação, opinando pela aprovação. São José, 14 de julho de 2015, Adriano de Brito, relator e vereador do PR. Decisão da Comissão de Constituição e Justiça, de acordo. Vereador Wallace Alvani de Souza, vereador do PDT, e vereador Sanderson Messides Jesus, vereador do PMDB. Decisão da Comissão de Obras, de acordo. Vereador Túlio do PMDB, vereador Neri do PMDB e vereador Orvino do PSD. Senhor presidente. Está em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, eu solicito ao vereador. Está em deliberação. Solicito ao vereador Adriano a gentileza de proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Túlio Maciel. Sim. Vereador Cloni Capistrano. Sim. Vereadora Mauri da Silva. Sim. Francisco Sim, senhor. Silvi. Vereador Wallace de Souza. Vereadora Mari Vieira. Sim. Vereador Sanderson de Jesus. Sim. Vereador Neri Amaral. Sim. Vereador Orvino Coelho de Ávila. Sim. Adriano de Brito, sim. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes, 10 votos. Eu queria fazer uma retificação, que o projeto anterior também foi aprovado por 10 votos, que é a quantidade de senhores vereadores que se encontram na casa. Está em primeira discussão projeto de lei 132/2014, de procedência parlamentar da vereadora Sandra Pereira, que proíbe o abandono de animais domésticos
logradouros públicos e áreas particulares. O relator é o vereador Santos, o parecer é favorável. É a primeira discussão, mesmo que a vereadora, eu vou colocar em discussão, mesmo que a vereadora não esteja, tem a segunda discussão para que ela... Parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente. Exposição da matéria em exame. Projeto de Lei número 132, 2014, procedência parlamentar. Autora, a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Objeto, proíbe o abandono de animais domésticos e domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e da outras providências. Conclusão do relator. Trata-se de um projeto de lei que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares da cidade de São José. O referido projeto proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos na área particulares e caberá ao Poder Executivo a sua regulamentação. Conforme justificativa da autora, o presente projeto de lei visa caracterizar, no âmbito do município de São José, a prática de abandono de animais como infração administrativa, tendo em vista tratar-se da competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, preservar as florestas, a fauna, a flora, conforme dispõe o inciso 7º do artigo 23 da Constituição da República. Cabe ao Poder Público e à coletividade proteger a fauna e a flora vedada a forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade, conforme o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Portanto, no âmbito de sua competência, entendo que a propositura é meritória e deve prosperar. Isto posto, após análise e esgotadas as atribuições desta comissão, encaminha ao plenário para discussão e elaboração nos termos regimentais, destacando a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade. Recomenda-se a aprovação. São José, 7 de maio de 2015. Sanderson Messides Jesus, relator, vereador do PMDB. De acordo da Comissão de Justiça, vereador Adriano e vereador Wallace. Da Comissão de Obra, de acordo Túlio Maciel, o vereador Neri Oswaldo Amaral e vereador Ovino Coelho de Ávila. Senhor presidente. Eu só queria ressaltar de que a vereadora Sandra está vindo para a sessão e esse trânsito doido aí às vezes acaba atrapalhando. Está em discussão. Com a palavra o vereador Amaury Valdemar da Silva. Presidente, o relator é o vereador Sanderson, é isso? Relator é o vereador Sanderson. Eu só queria fazer uma consulta, porque hoje esse projeto não foi distribuído o parecer para os vereadores. Aqui na mesa pode ter chegado no gabinete. Vereador Sanderson, já prevê penalidades para as pessoas que possam abandonar esses animais na rua? Há multa, penalidade? Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. 10 votos favoráveis. Palavra pela ordem, vereador Amaury Valdemar da Silva. Presidente, na verdade, uma consulta a Vossa Excelência, porque várias pessoas indagaram este vereador hoje, antes da sessão, sobre o projeto, daquele programa que foi criado, do Refis, né? Que a prefeitura tinha um prazo, acho que de 60 dias para regulamentar. Então a população quer uma informação se haverá regulamentação mesmo, se há o interesse do governo em aplicar essa lei que foi aprovada por essa Casa Legislativa. Eu vou afirmar aqui que tem. Não vamos botar um projeto daquela natureza aqui e tal, mas eu vou fazer a consulta de forma oficial e lhe trago. Mas posso dizer que sim, acho que é um projeto importante. Mas, de qualquer maneira, como não é eu que aplico, eu vou fazer a consulta, mas e lhe prometo na próxima sessão dizer, mas tenho certeza que sim. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Eu consulto ao senhor vice-presidente a gentileza de nos informar quais os vereadores inscritos para explicação pessoais. Senhor presidente, o vereador Cloni Capistrano, do PMDB. A palavra, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos assiste na noite de hoje, secretários do município que se faz presente, Antenor Paz de Castro, o Eduardo, nosso companheiro, nosso amigo, demais secretários que acompanham a sessão nesta casa. Dá um abraço para o meu amigo da Casão, o Bastos. Obrigado por estar presente também na noite de hoje. Senhor presidente, não é mistério e é de conhecimento público que este vereador, como os demais desta casa, quando se trata de servidor público, a gente tem adotado uma postura de realmente caminhar junto aos servidores públicos do município. Isso foi em 2013, quando aconteceu aquela primeira greve e que esta casa teve recebendo vários e vários servidores, vereador TT. Quando agora também em 2015, novamente, por uma questão de greve novamente, de paralisação, devido a conversações que não avançavam junto ao Poder Executivo, novamente esta casa teve sendo visitada pelos servidores públicos. E eu, novamente, Adriano, quero compartilhar com os vereadores desta casa e com a população e com a imprensa mais um assunto que vem gerando uma série de desconfortos junto à população, bem como também aos servidores municipais. Gostaria de dizer para vocês que eu tenho recebido, senhor presidente, muitas reclamações de servidores públicos que prestaram o serviço para os munícipes, trabalhando em horário diverso à da sua carga horária e, portanto, faziam jus ao recebimento das horas extras. E vários servidores nos procuraram, até pela postura que eu tenho adotado aqui na Casa de Independência, pela postura que eu tenho adotado aqui nesta casa, de firmar posição em assuntos pré-definidos. E eu gostaria de compartilhar aqui com os amigos, diante dessa situação, uma situação que o Brasil enfrenta, que o Estado de Santa Catarina também vem enfrentando com muita alvidez, inclusive adotando posturas também no sentido de manter a máquina funcionando, e não diferentemente o município de São José. E eu gostaria de fazer aqui, trazer para vocês o conceito do termo de responsabilidade fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que traz normas para as despesas públicas voltadas às responsabilidades na gestão fiscal. Em outras palavras, senhores vereadores, busca garantir maior controle das contas com um mecanismo de fiscalização e transparência. Como dito, tal situação se aplica para a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, incluindo autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Abrange os poderes legislativo e judiciário, Ministério Público e o Poder Executivo. O principal objetivo da lei é proibir que sejam feitas despesas sem receitas correspondentes para atendê-las. O texto contém, entre outras coisas, limites de gasto com pessoal. Limites de gasto com pessoal, vereador Amaury. Procedimentos a serem adotados para o aumento de despesas e iniciativas que devem ser tomadas ao contratar crédito, inclusive com antecipação de receitas orçamentárias. Quais são as sanções para o ente federativo que ultrapassa o limite prudencial de gastos com pessoal? Se a despesa total com pessoal exceder do limite, são vedadas iniciativas como criação de cargos comissionados, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa ou contratação de qualquer funcionário, salvo reposições de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas principais, que é educação, saúde e segurança. Sanções mais graves são previstas enquanto perdurar o excesso, como proibição de criação de cargos comissionados, obtenção de garantias
entre outros, contratação de crédito, como já disse aqui, ao menos que seja destinado a refinanciamento de dívida imobiliária, redução de despesas com o pessoal. Eu trago esse assunto aqui, quero compartilhar essa situação da Lei de Responsabilidade Fiscal com os companheiros vereadores, porque nós estamos entrando nesse quadro no município de São José. Pelo que se apresenta, os orçamentos, pelo que se comenta, pelas reportagens que a gente vê, pela própria chefe do Poder Executivo. E a Câmara aqui não tem medido esforço, vice-presidente, vereador Neri Amaral, para ajudar o município na orientação, para dar o segmento correto que o município tem que andar, para que economize, não gaste recursos de grande monta em obras desnecessárias, em compras que no primeiro momento não atendam a população. Tem que haver o quê? É o controle dos gastos, vereador Sanderson. E nós estamos hoje numa situação que chama a atenção em São José. Porque se o município, já concedo uma parte, vereador Mori, se o município de São José não passar a fazer o dever de casa, nós vamos ter problema para o fechamento das contas ao final do ano de 2015. E aí, o município, sabendo de tais atitudes, a primeira coisa que fez foi cortar as horas extras dos servidores. Consta da Lei de Responsabilidade Fiscal que você pode reduzir também nas horas extras. Mas já começa pelo caminho errado, vereador Sanderson. Porque com 600 e tantos cargos comissionados e mais alguns contratados através da terceirização, foi primeiro nos servidores públicos concursados que o governo municipal já aportou o primeiro corte. Concedo uma parte ao vereador Amaury Valdemar da Silva. Vereador, o assunto é pertinente. São sabedores que vários municípios do Estado e até do país passam por dificuldades financeiras devido à situação econômica do país e vários municípios não vão fechar as contas. Mas é interessante como a prefeita municipal ela consegue fazer isso sacrificando o servidor público. Ela consegue gastar com publicidade 1,5 milhão a mais do que o ano passado. Ela consegue fazer aditivo na locação de automóveis. Ela consegue tirar um aluguel para a agência sanitária, que o senhor acabou de falar, de 7, 9 mil, para 21 mil reais. Ela consegue desapropriar um casarão antigo na Praça São José por R$1 milhão. Ela consegue gastar o dinheiro de forma deliberada, sem nenhum controle, sem nenhuma perspectiva de planejamento econômico, sabendo a situação do país, e agora vai cortar do servidor público, que não é só isso não, vereador. Ela está cortando copinho plástico, cortando papel higiênico, está proibindo até o auxiliar de serviços gerais de usar o elevador para usar energia elétrica. Olha o absurdo, vereador Lima Amaral. Está entendendo? A faxineira não pode pegar o elevador, tem que pegar a escada para economizar energia. Olha só o absurdo, que não dá para entender o que essa prefeita municipal de São José está esperando para o município de São José. Agora, ela vai ter que ser penalizada por esses atos que está fazendo, porque não vai querer agora botar toda a culpa e a responsabilidade no servidor público, que esse que gera a máquina, que mantém a máquina, que faz o atendimento da população. E ela está conseguindo fazer isso, sacrificar o nosso servidor público e principalmente o efetivo, né? Principalmente o efetivo, que é esse que mantém a nossa estrutura e atende a nossa população. Eu agradeço a parte do vereador Amaury, que contribuiu bastante. Eu não ia entrar nos detalhes que o senhor entrou, mas é a realidade do pronunciamento que eu faço hoje aqui dessa tribuna, vereador Adriano. Eu ia finalizar meu discurso, vereador Chico Silvi, nesse posicionamento que o vereador Amaury colocou. Se nós analisarmos, presidente, parece brincadeira, mas é verdade. Secretários do município, o vereador Santos, o vereador Amário Vieira, que são do meu partido, do PMDB, estão reunindo os funcionários do município, os servidores, pedindo para economizar no copinho plástico. Enquanto isso, não economiza na propaganda, porque na televisão São José é uma cidade de primeiro mundo. Nos encartes é uma maravilha.
Mas pedir para o servidor de carreira economizar no copinho plástico, certo que a gente tem que preservar o meio ambiente, mas não é o copinho plástico que vai deixar nossas receitas em dia, vereador Santos. Quero que o governo pense, repense, porque não está certo. Está no caminho errado e continua no caminho errado. Muito obrigado, boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, gostaria de agradecer a presença do nosso amigo Bastos, mais uma vez, do adjunto Luiz, que sempre nos prestigia, do Antenor, que é o superintendente adjunto da Fundação de Esporte, todos os servidores municipais, os assessores deste poder que nos prestigiam com suas presenças. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para segunda-feira no horário regimental. Muito obrigado.